E eu estou gravando esse vídeo para comentar, né, sobre uma live que eu fiz ontem no canal da Vaquinha Elvira, onde o título foi muito colocado por ela, muito bem interessante, né? Onde está Deus? Aí a gente faz um paralelo, né? Faz uma reflexão mental bem interessante mesmo, bem profunda. Onde está Deus? Inclusive o link do vídeo, né, e do canal vai estar aqui na descrição desse vídeo, que é o vídeo ali o original, né, da live, que foi feita ontem, dia 14 de março, às 20 horas. Então, aí o tema foi Onde está Deus, e teve outros temas, né? A gente abordou outras questões, questões aí da atualidade, né, do que anda ocorrendo aí no mundo. Mas não é sobre essas questões que eu quero falar. Eu quero falar sobre a questão de onde está Deus. Então, quando a gente para observar, né, as instituições, né, instituídas no mundo, cada uma enclausurou Deus. Seja uma divindade criada, que o homem criou, ou o próprio ser. Esse não foi criado pelo homem. Esse ser não foi criado pelo homem. Por quê? Porque ele criou todas as coisas, né? Tendo em vista que eu acredito que a gente não veio do nada, né? Tudo que existe teve um start, e esse start foi a mão do Eterno que criou tudo. Então esse ser é verdadeiro. Este ser divino, ele existe e criou todas as coisas. Mas tem muitos deuses criados por homens, né, deuses esses que foram criados e que as pessoas julgam que precisa fazer algo para eles, né? Então, quando se fala onde está Deus, o que ocorre não só na religião protestante evangélica, advinda do catolicismo da católica, mas em todas, né? Eles enclausuraram, eles fundiram a divindade, seja o Criador verdadeiro, como tantos e tantos deuses que existem no mundo, são milhões, centenas, né, dentro de cada uma das suas instituições, né, das suas denominações, das suas instituições, dos seus templos. Eles puseram cada um deles ali dentro, onde as pessoas fazem, né, as práticas ali que eles dizem que é voltada para esses deuses, porque esses deuses necessita disso. E nem no caso desses deuses aí criados por homens, eu até acho que necessita, porque se as pessoas não fizer nada para ele, não relembrar, ter que fazer tais práticas, ele acaba morrendo, deixando de existir, como aconteceu em muitas culturas, né? Tendo em vista a cultura, por exemplo, maia, asteca, os incas, né? Cadê aqueles deuses? Sumiram, porque o povo deixou de cultuá-los. Mas eu acredito que com o Criador do céu e da terra não é dessa forma. Mas infelizmente, por conta do processo evangélico, né, quando se fala em Deus, né, o que vem na mente é o Altíssimo. E ele acabou sendo também institucionalizado. Ele acabou sendo ali fisgado pela a religião evangélica. Então, quando se fala onde está Deus, a pessoa mais fervorosa dentro do processo religioso protestante está na igreja, está na casa dele. Na mente, a casa dele é a igreja, é o templo onde eu frequento, né? A pessoa não vai ter esse entendimento logo assim de cara que o templo e morada dele somos nós, é o entendimento, é aqui, ó, na mente. Não vai ter essa visão assim de imediato, né? Ele está na igreja, tanto que quando tem os cultos, né, que o líder religioso ali, o pastor, faz durante a semana ou durante aí os fins de semana, que seja, ele no culto ele diz que Deus se faz presente, né? Então Deus está presente nesse local que eles dizem que é a casa dele, sendo obra dele que ele pediu. Então, quando se fala onde está Deus, que foi um título muito bem colocado pela Elvira, um grande abraço, Elvira, gostei demais de ter feito a live com você, foi muito gostosa, foi muito gratificante para mim, né? E ela ficou muito boa.
Então o título Onde está Deus, ela é bem interessante, porque Deus, ele está em tudo. Ela até colocou que ele está nas plantas, na abundância dos alimentos, né? Nas plantas, nas árvores, no DNA de cada planta, no nosso DNA também. Ele está aí na natureza, no universo, ele está em tudo, né? Menos nos locais onde a maioria das pessoas diz que ele está. Ele está por quê? Porque ele é onipresente. Então ele está presente em todos os locais. Mas como um ser que compactua e que pede tais coisas para nós, isso a gente, quando lê, a gente não enxerga. A gente não vê isso porque não tem esse tipo de pedido vindo do Criador para nós fazer, entende? Então quando se fala em se ajuntar em nome de Deus, se congregar, né, em nome de Deus, é uma prática e uma criação puramente institucional do segmento evangélico, e não só do segmento evangélico, né? Eu penso que de quase todas as religiões tem isso em comum, né? Que é o povo se ajuntar para fazer ali liturgias e práticas para suas divindades. Por exemplo, o Islã, né? Com aquele pessoal lá, os muçulmanos, eles se ajuntam, aquele monte de pessoas ali na mesquita, e começa a ajoelhar, beijar o chão, fazer aquelas práticas. Para eles, Allah pediu, né? Os judeus mesmo ali, naquele pedaço do muro, começa a bater a cabeça ali, para eles, Deus pediu aquilo, né? Mas a gente lendo ali a Escritura, até no Antigo Testamento, a gente consegue compreender e conhecer a essência do Criador, né? Do que ele realmente pede para nós, seres humanos, fazer que possa agradar ele, que agrade, que é o que realmente ele sente agradado, né? Que é a nossa conduta, é o nosso proceder para com todos, né? Na questão de não praticar a impiedade. Então, quando se fala onde está Deus, né? É uma reflexão que eu penso ser bem interessante de se analisar, né? Ele está em tudo, né? Ele está nas coisas boas, no proceder reto de cada pessoa, nas coisas assim que ele criou, entende? Com seus respectivos aspectos, funções, né? Mas quando se enclausura Deus dentro de um local, é muito complicado, né? Porque a partir do momento que a pessoa, né, sai, deixa esses locais para trás, não frequenta mais, passa a não frequentar mais, porque entende que não tem nada a ver com o Criador do céu e da terra, tem a ver com os outros deuses, com as centenas de deuses que existem, tem a ver, mas com o verdadeiro não tem nada a ver. A visão de quem está dentro é que essa pessoa renunciou, deixou de crer no Criador verdadeiro, no Deus verdadeiro. Por quê? Porque colocaram Deus dentro da denominação, né? E no caso que eu falo aqui do Deus verdadeiro, quem ficou em posse dele, vamos dizer assim, infelizmente foi o processo evangélico, né? Porque eles que sustentam que a pessoa, para agradar a Deus ou para ser salvo, né, tem que fazer parte desse segmento, tem que estar ali fazendo todas as práticas, né, nos dias que o líder, aí sim, o dono da casa diz que tem que fazer os dogmas, os preceitos criados por este dono dessa igreja, que definitivamente não é o Criador do céu e da terra, visto que cada instituição religiosa tem um líder, tem um pastor. Vou falar pastor aqui, mas entre aspas, né, que o pastor verdadeiro sabemos que só tem um, né, que é o único e supremo pastor, né, que está entre nós e o Criador, que é o nosso único intermediário também, né. Então, esses locais aí realmente tem um dono, mas não é o Criador do céu e da terra, né, do qual ele não faz parte, ele não compactua, né. Então, esse líder que dita as regras, né, e quando ele fala que a pessoa tem que estar ali fazendo todas as coisas, porque Deus quer assim, é só a gente parar, ler,
Aí você vai ver que tem muita coisa que não bate. Hoje, na minha visão, tudo não bate. Não só com o processo religioso evangélico, mas com qualquer um. Entende? Eu não falei na questão desse Deus ou de outro, eu falo na questão mesmo das práticas, que as práticas litúrgicas, ritualística, ela é universal, ela não é só do processo religioso evangélico, ela é de todo o processo religioso, de qualquer religião que exista, né? Todas elas têm ali os seus locais de adoração, têm os seus templos, né? Que coloca-se ou criam-se vários nomes, templos, né? Casa de oração, tenda, templo maior, templo menor, mesquita e tantos outros que não me vêm na cabeça agora. Então todas as religiões do mundo, incluindo a evangélica, têm isso em comum, que é a criação, no caso a edificação, né? E o frequentar nesses locais, nos templos religiosos, e também a questão do culto, de se fazer um culto voltado para a divindade. Eles acreditam que é para a divindade, né? Não importa o nome, mas é para uma divindade, e no caso do protestante é para Deus, Criador do céu e da terra, e também da figura que é do líder. Toda e qualquer religião tem um líder. Tem um sacerdote, uma sacerdotisa, um bruxo, um pastor, um padre, um papa, né? Tem um mentor espiritual, tem um guru, todas têm. Então, em comum, se você for observar, que é os pilares mesmo, todas elas assim caminham juntas. Porque toda religião, e nessa leva vai a evangélica também, elas têm como pedra firmada, né, como base, esses três pilares, né, que é o culto divino, onde se faz culto, a figura do sacerdote, do mentor espiritual ou algo do tipo, e a prática de culto divino. Então não tem como apagar isso, como dizer que não é assim, porque é só você observar e percebe-se que é assim. Mas quando você para analisar, Deus está nesses locais? Eu hoje vejo que não no sentido dele não estar porque ele não está presente, porque ele é onipresente, ele é onisciente, ele vê tudo, mas no sentido dele compactuar e de querer exigir que a pessoa faça isso, porque se não fizer tais práticas, essa pessoa, sei lá, vai estar condenada, não tem o passaporte carimbado para um lugar melhor que aqui, né? Está condenada a uma perdição, a um inferno, alguma coisa do tipo, né? Hoje eu vejo, mesmo, né, lendo ainda a Bíblia, que o Criador, que é apresentado principalmente no Novo Testamento, ele é oposto ao Deus, ao Jesus, que é pregado e disseminado aí no processo religioso, e agora nesse caso, cristão, católico, protestante, evangélico. Então era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, e pedir para que vocês visitem lá o canal da Vaquinha Elvira, onde tem a live que fizemos ontem às 20 horas, e eu achei que ficou bem edificante, muito boa, muito legal. Valeu e fiquem na paz.